Eu sou a Sofia Olá, e eu sou o Edu. e esse é o Prosa de Quarta. O nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, entretenimento, educação e um monte de outras coisas. E hoje, o nosso episódio, ele saiu de um outro episódio, que é o episódio 5, cujo tema era Que País é Esse? Onde a gente focou algumas questões ligadas à arte, a manifestações culturais brasileiras. E agora a gente vai ampliar um pouco, principalmente porque hoje, dia 10 de junho, é o Dia da Língua Portuguesa, Sofia. Isso mesmo, né, Edu? Nossa, a gente teve tantas ideias naquele episódio, né? Tanta coisa que a gente queria falar que não coube tudo naquele episódio. Senão o Prosa ia ter 3 horas. É E verdade. aí ampliamos, né? Eu lembro que a gente prometeu, vamos voltar nesse tema. Então estamos aqui. E aí juntando, né? Agora a gente vai pensar em arte, literatura, música e a língua. E aí acho que foi muito legal a gente pensar em conversar sobre isso hoje, no dia 10 de junho, Dia da Língua Portuguesa. Porque se a Isso. gente for pensar tudo isso, né, ajudou e ajuda a construir muitas ideias do Brasil, né? Muitas ideias do nosso país. Então, se a gente for pensar, o Brasil também foi sendo criado pelas imagens, pelas palavras, pelas artes. Sem dúvida. E esse episódio de hoje, trazendo um conceito das artes, ele vai ser um mosaico. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. A gente vai, assim como uma borboleta que vai pousando em várias flores, a gente vai dar uma passeada geral nessa coisa chamada cultura e arte brasileira. E a gente tem que pensar, né, que um país, de que é feito um país, em outras palavras, né? De que é feito? Um país tem, tudo bem, tem seu território, a sua moeda, a sua língua, mas não é só isso, vai muito além. O país é feito de suas histórias, de suas narrativas, de sua literatura, música, em outras palavras, daquilo que nós já temos um conceito, isso é chamado de o patrimônio imaterial do país. É esse o nosso tema de hoje, Sofia. Isso mesmo, né, Edu? Então, talvez tudo isso, né, que você traz, né, que você comentou, acho que a gente vai usar como se fosse lentes para os nossos óculos, para que a gente possa enxergar esse Brasil pelas artes, pelas palavras, pelas imagens, pelas vozes daquelas pessoas que narraram e ainda narram esse país e que vai além do que está escrito, né, no livro de história. Não é isso, Isso, Edu? isso mesmo, isso mesmo. E já puxando então para nossa para o nosso da nossa seara, o nosso assunto, que é línguas, o nosso português, né, a gente já falou no episódio anterior lá, né, sobre Uhum. esse falar brasileiro, né, e que também constitui essa brasilidade. A língua também é uma coisa que dá característica. E é uma língua, essa língua que a gente fala hoje, é uma língua que tem influência dos indígenas, das populações africanas, de contribuições muito grandes dos imigrantes, e ela se manifesta através dos seus sotaques, dos seus regionalismos. Então, e assim, e é uma coisa deliciosa como brasileiro você ouvir um irmão de uma outra região falar. Eu me deleito, eu adoro ver, por exemplo, o gaúcho falar, o mineiro, o goiano, o pessoal, os vários estados do Nordeste com a sua. Então, isso é um privilégio a gente poder ouvir, entender e se comunicar com essas pessoas. Para mim é um orgulho, é uma alegria, uma felicidade. Sem dúvida, né, Edu? Então, se a gente for pensar, como a gente comentou mesmo, você lembrou aí no outro episódio lá atrás, essa língua portuguesa, ela veio com a colonização, né? Ela veio com os portugueses. Mas o Brasil nunca falou uma língua só, né? Então, já desde, se a gente for pensar, dos povos originários, né? Várias línguas, aí vem os portugueses, aí tem, como você falou, as influências africanas, as regionais, os outros imigrantes que foram vindo ao longo dos séculos. E como você disse, é verdade, tem uma beleza muito marcante, porque daí no meio dessa mistura, né,
o Brasil transformou essa língua portuguesa, né? Muito interessante do que você me fez lembrar que em alguns momentos que eu estive fora do Brasil, e aí eu falava assim, que eu falava português, e aí as pessoas, não falo, que não falavam português, pensando que eu ia falar um português com aquele sotaque de Portugal. E quando eu começava a falar o nosso português brasileiro, me olhava assim, nossa, mas eu estou te entendendo. Eu falei, então, esse é o português que eu falo na minha terra. É muito interessante isso, né? E quando você falou das palavras de origem, né? Por exemplo, as palavras que vêm dos povos originários, me vêm muitas, né? Quando a gente pensa em falar que eu gosto de comer um abacaxi, a pipoca no cinema, o jacaré, que eu saio correndo, o tatu, né? Eu tenho um bairro aqui na minha cidade, também tem uma cidade no interior de São Paulo, que é Itararé, que vem também, né, de uma origem tupi, ou da influência africana, como você comentou também, então cafuné, o moleque, o samba, e aí já vem o sonzinho que começou o nosso episódio da capoeira, lembrando várias coisas assim que faz com que essa nossa língua portuguesa no Brasil, ao meu ver, ela deixou de ser apenas português. Eu sei que a gente vai entrar aí numa seara, numa discussão, será que existe a língua brasileira? E aí tem outras questões linguísticas para decidir isso, né? É Não quero entrar verdade. nessa briga, mas que ela tem algo de emoção e que faz o nosso coração bater diferente, como você comentou, tem, sem Tem, dúvida, tem. né? E dá um sentimento de orgulho, né? De você ver que a gente tem um falar nosso, né? Então, por exemplo, você pega nosso, eu sou paulista do interior de São Paulo, o falar muito parecido com caipira do interior, que assim, e é muito legal a gente poder sentir que apesar de todas as diferenças, a gente é uma língua só ainda, né? Apesar de tudo. Isso mesmo, e a gente se comunica com esse mundo que fica dentro do Brasil, né? Queria avançar agora, Sofia, e abrir o nosso bloco para falar um pouco sobre a questão das imagens do Brasil, né? E quando a gente fala do Brasil, que é retratado através das imagens, a primeira coisa que nos vem é as artes plásticas, por exemplo, né? Os artistas que retratam essa terra, retratam essa gente, né? Essa gente brasileira. E a primeira coisa que me vem na cabeça é a Semana de 22, lá no início do século XX, porque foi o primeiro movimento de deslocamento em direção a algo que era genuinamente brasileira. Porque até então, a nossa arte, ela era uma arte europeia feita por pessoas, por brasileiros. Todo o século XIX, a nossa arte do século XIX, é uma arte muito europeia ainda. O primeiro movimento de rompimento dessa característica se deu com a Semana de 22. E daí a gente não dá para esquecer da figura da Tarsila do Amaral e da importância que ela teve, né? Na época, com certeza, ela chocou brutalmente a sociedade conservadora paulistana e depois brasileira, né? Com um estilo totalmente diferente, uma coisa que chocava. Ela trabalhava com as cores de Brasil. Então, quando você. É que a gente já passou muito tempo, mas para a pessoa da época foi um choque muito grande. As cores com as quais a Tarsila retratava a paisagem brasileira, as pessoas, era uma coisa muito que chocava muito. E sem contar que ela começou a trabalhar com temas que diziam muito a respeito da cultura popular. Então, ela tem, por exemplo, um quadro super interessante falando sobre que mostra a cuca, por exemplo, ou Uhum. aquele famoso quadro dos operários, que são rostos, só rostos e umas chaminés no fundo. Esse quadro é lindíssimo. E sem contar a obra que é a mais famosa da Tarsila, que rompe toda e ela rompe aquele tradicionalismo que é o Abapuru, né? Que chocou demais, né? Então Tarsila
Tarsila é uma artista que coloca no centro da arte brasileira a própria cultura brasileira. Então, é um fazer artístico que estava buscando um caminho de brasilidade. Então, essa é uma coisa que, para mim, foi muito legal aprender sobre Tarsila, estudar. Eu lembro na escola a gente estudava, então era muito, muito legal essa coisa, essa coisa vibrante da arte brasileira. A gente poderia falar de N artistas. Tem Di Cavalcanti, que pintava suas mulheres, tem o próprio Portinari, então tem muitos outros, mas eu ficaria com a Tarsila nesse momento. Tá? É bem interessante, né, Edu? Porque você vê, a gente veio começando a falar da língua portuguesa e a arte, ela não deixa de ser uma demonstração dessa linguagem, né? Então, a arte como uma linguagem. Eu acho que esses artistas, como você pontuou muito bem, a partir da Semana Moderna de 1922, eles começaram a perguntar, mas afinal, o que é uma arte brasileira? Vamos então, né, começar essa arte? E não por uma ligação que faz sentido, a gente conversa muito sobre esses temas dos pintores, das pinturas, quando a gente está trabalhando literatura com os alunos, não é? Isso. E eu acho bem legal se depois você puder colocar aí as cenas, esses quadros que você comentou da Tarsila, que eu também amo. Eu acho esse colorido da Tarsila sensacional e, como você diz, é muito interessante a gente se deslocar para aquela época e pensar que isso foi algo muito fora do padrão que vinha. Realmente foi algo muito nacional, né? Dessa arte nacional, de uma linguagem brasileira. Eu amo a Tarsila. Você falou, sim, sensacional, mas você falou um outro nome, como outros que você comentou, mas que também me chama a atenção, que é o Portinari, né? Sim. Então, E aí Portinari também tem obras que a gente destaca, né? E Fala, você, Edu. eu vou aproveitar o gancho de uma frase que você falou, acabou de falar agora que você falou a palavra literatura. Uhum. E o Portinari, ele tem um quadro que, na minha opinião, na maneira como eu vejo, é a obra de arte brasileira que melhor dialoga com um fenômeno literário brasileiro que é o regionalismo. E quando eu falo regionalismo, eu estou falando, por exemplo, de um Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas. E daí a gente tem um quadro do Portinari chamado Os Retirantes. E eles existe um no meu entender, a maneira como eu vejo, eles conversam, eles dialogam, porque o livro Vidas Secas nada mais é do que uma família de retirantes que estão fugindo da seca. Parece que a tela é uma foto do livro, né, Edu? Isso, exatamente. Então, assim, e Portinari é um outro gigante da arte brasileira. Eu tive a felicidade de estudar numa escola, já falei ela em um outro episódio, que fazia muito estudo do meio. Eu morava em Rio Claro, e Uhum. um dos estudos do meio que a gente fez, a gente foi para Ribeirão Preto, estudar sobre o café, e fomos também próximo de Ribeirão Preto, numa cidade chamada Brodowski, que é Brodowski. a cidade do Portinari. E a gente Isso foi mesmo. conhecer a casa do Portinari, com as pinturas, os afrescos das pinturas na parede, a capelinha a igreja com as pinturas dele. Então, o primeiro encontro que eu tive com o Portinari de verdade foi no meu sétimo ano. Antigamente chamava terceiro ano do ginásio, ou sétima série. Foi desse ano, foi o penúltimo ano do Fundamental 2 que eu fiz esse estudo do meio e fui conhecer a cidade de Brodowski por causa da obra do Portinari. E é esse pintor que retrata de uma maneira bastante impactante o homem simples,
o homem sofrido, né? E o melhor exemplo é o próprio Retirante, né? E todas as grandes obras do Portinari, e uma delas é o grande painel que está lá na ONU, é maravilhoso. Olha a importância do Portinari. Então, assim, ele traz para sua obra esse Brasil que sofre, que arranca a vida com as mãos da terra, essa relação do homem com a terra. Então, é uma coisa que, de novo, é uma coisa que enche a gente de orgulho de ser brasileiro nesse momento. Com certeza, Edu. Nossa, Edu, você foi amarrando, e isso é encantador, mas é encantador. Acho que é por isso que a gente se apaixona pela literatura, né, pelas artes, por conta disso, porque daí você vê, a gente vem da Tarsila, né? Então, assim, Operários foi uma outra obra que você comentou que, para mim, traz uma imagem muito forte desse Brasil urbano, desse Brasil do começo do século, aqueles vários rostos diferentes, imigrantes, trabalhadores, um Brasil muito múltiplo, mas ao mesmo tempo na obra dela, aquele Brasil moderno, colorido. E o Portinari, quando você comenta, por exemplo, dos Retirantes e algumas outras obras dele, um Brasil mais ferido, uma denúncia de uma situação social que é um pouco mais pesada, né? E aí a questão da fome, da seca, da migração, da desigualdade. E aí quando você faz aí a ligação com a literatura, e aí eu me lembrei das aulas de literatura quando dava aula para o ensino médio, porque não tinha como, você ia falar da obra, você começava a falar da arte, aí você falava do artista, do que aconteceu na sociedade, e aí você fala de Vidas Secas, Graciliano Ramos, com certeza, que parece que a tela do Portinari é uma fotografia, né, da obra, e que é uma obra maravilhosa. E também me veio uma outra aí na sequência, uma outra obra que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que também traz, né? Dramaturgia brasileira Isso. da melhor qualidade. E aí, olha que interessante, Edu, a gente já vem comentando isso também há tempos. A possibilidade, a potencialidade da arte fazer a denúncia, da arte incomodar, né? De obrigar aquela sociedade a olhar aquilo que às vezes ela quer esconder. Até a própria brasilidade, quando você falou do colorido da Tarsila, mas nós somos assim, né? Nós somos um país, moramos num país tropical, de repente eu preciso ter mais cor. Nós somos solares, Isso, né? né? Então, assim, é nosso, nós não somos europeus, né? Então é muito interessante quando a gente amarra tudo isso e tudo faz sentido. Né? Não precisa ficar decorando o que tem naquela obra, aquela obra falou isso, não, vai vindo orgânico, né? A gente entendeu o porquê de cada uma dessas artes brasileiras. Nossa, que realmente dá muito orgulho. Sem dúvida. Você fala do João Cabral, né? João Cabral de Melo Neto, e sua obra magistral, que é Morte e Vida Severina. E Morte e Vida puxa um fio de meada que tem seguidores, tem desdobramentos, e isso vai desembocar, por exemplo, no Ariano Suassuna. Sabe? Então, assim, as Sim, coisas não estão isoladas. A arte é uma dialogando com a outra. Veja você, a gente saiu de dos Retirantes, Vidas Secas, depois o João Cabral de Melo Neto com a Morte e Vida Severina, e viemos desembocar num Ariano Suassuna, que as gerações mais jovens tiveram a felicidade de ver a transposição dele para o cinema, né, para as telas, que foi uma coisa magistral. isso mesmo. Nossa, isso é encantador, né, Edu? E de verdade, falar assim, é uma obra nossa, né? Isso nos enche. Eu acho isso sensacional. Muito bem, Edu. Falando de arte, da gente estar orgulhoso da nossa produção nacional. Agora chegou a hora de dar um respiro, porque chegamos na hora do primeiro bloco, Pergunte ao Edu. Vamos lá, Edu? Opa, vamos lá, Sofia. Edu, olha só. Hoje a pergunta vem da professora de pintura e desenho, artista plástica, Aline de Santos. Ela pergunta assim:
Edu, gostaria que você falasse um pouco dos artistas brasileiros atuais que estão se destacando em outros países, levando a arte brasileira para fora do país. Ela cita como exemplos Romero Brito e Cobra, como obras que possuem obras de grande destaque também fora do país. Opa, obrigado, obrigado, Aline. Puxa, que pergunta! E você me dá a oportunidade de falar de pessoas que eu admiro muito. Ah, o Brasil, ele tem essa tradição de ter artistas que se destacam no cenário internacional, né? Então, você citou um deles que, para mim, é fantástico, que é o trabalho do Cobra. Romero Brito não se fala, porque é marca registrada brasileira no mundo aí para fora, mas o Cobra, ele é um artista que me toca muito, porque a obra dele, ela é para ser vista por todo mundo, porque ele é um muralista. Ele pinta paredes de edifícios gigantescos. Ele tem um painel na África, que eu até vou colocar a foto dele aqui. Olha esse painel retratando as várias culturas africanas, as religiosidades, as manifestações religiosas. Esse painel tem mais de 30 metros, não sei a dimensão dele, mas com certeza é mais de 30 metros de comprimento. E vocês têm essa noção aí, porque aparece nessa foto o Cobra pequenininho diante da obra que ele fez. Voltando aqui, então, Cobra é um que eu admiro demais. E eu tenho também minhas duas outras artistas que eu acho muito legal, que é a Adriana Varejão e a Beatriz Milhares. São duas artistas plásticas brasileiras com enorme sucesso no exterior e que têm um impacto muito grande em relação a outros artistas brasileiros que vão nesse caudaloso rio das pintoras brasileiras. E tem um artista em especial, inclusive eu cheguei a usar um material, uma foto dele, no meu livro Students for Peace, que é o Vic Muniz. O Vic Muniz, ele tem uma obra absolutamente sui generis. Por quê? Ele faz a obra dele a partir do lixo, de coisas que são descartáveis. Então, ele tem um espaço, não sei se ainda tem, mas tinha um espaço no Rio de Janeiro, próximo a um grande lixão. E ele contratava os catadores de lixo para selecionar objetos no lixão e trazer para um galpão um galpão gigantesco, e ali ele organizava, ele dispunha essas peças no chão, e quando você olhava à distância, elas formavam um quadro. Tanto é que a imagem que eu usei é essa aqui, ó. Olha lá, é uma imagem, é uma reprodução de um quadro que fala sobre Mahat. Agora não me lembro o nome do artista, mas eu vou colocar aqui na tela o nome dele. E ele pega a imagem original e faz uma reprodução dela usando o lixo. E quem ajuda ele a construir isso são os catadores de lixo. Então, inclusive, ele faz um certo empoderamento desses catadores, porque eles são muito valorizados, eles recebem, eles são contratados para fazer esse trabalho. Então, o Vic Muniz é um artista que, para mim, é muito valioso e eu gosto muito. Espero ter respondido sua pergunta, Aline. Prazer ter você aí fazendo pergunta para a gente. Isso é muito legal, né, Edu? É uma forma também, né, da gente falar para o mundo quem nós somos, né? Então é muito interessante quando a gente tem esses artistas que vão é, ganhando o resto do planeta e levando a arte brasileira como assinatura. Muito, muito legal. E se a gente for se esticar mais nas artes, né, Edu? Chegou a hora de eu falar das músicas, por que Oh, não?
Como eu gosto de falar, Sofia sendo Sofia. Com você, a música, Sofia. A música, que aí já vai atualizar lá o nosso canal no Spotify também, nossa playlist. Lembra que a playlist do Prosa foi lançada aí, ela vai sendo atualizada a cada música que aparece nos episódios, não é isso, Isso Edu? mesmo, isso mesmo. E aí, olha que interessante, Edu, quando a gente começou a preparar esse roteiro, e aí pensando dessas várias visões, desses vários olhares para o Brasil, ou das várias narrativas do Brasil, eu comecei a analisar também as narrativas diferenciadas do Brasil na música. E me veio, a primeira música que me veio foi Aquarela do Brasil, aonde, né, aquela música mais antiga, Aquarela do Brasil, deve ser de que década, Edu? Eu esqueci de pesquisar de que década é Aquarela do Brasil. Do Lamartine Babo, Então deve ser o quê? e é 40? década de 40. Tenho Por quase aí. certeza que é década de 40, mas é do E aí, Lamartine. então, e aí vem o que que é? Nas estrofes vem aquela ideia do país grandioso, o país otimista, até se a gente for contextualizar, né, no momento social histórico, justamente era essa busca, né, da identidade nacional, somos grandes, somos lindos, né, e aí vem a música com toda a sua melodia tão positiva e grandiosa, né. Bom, para mim, a Aquarela do Brasil podia ser o hino brasileiro. Eu não teria nenhum É, problema em aceitar. Mesmo porque eu entenderia mais a Aquarela do Brasil do que a letra do nosso hino todo rebuscado. sem dúvida, que quando a gente vai estudar tem que falar, vamos pegar agora o dicionário para interpretar cada palavra, as orações invertidas, etc, etc, etc. Mas veja você falou da aquarela, né? E a gente, aqui no Prosa, o que é legal é que a gente, assim, eu apresento uma coisa, a Sofia vem apresentar outra, a gente vai assim, dialogando, né? Ela trouxe aquarela, eu vou puxar uma outra música, que para mim também é uma coisa que retrata muito o Brasil, que é Asa Branca. Asa Branca do Gonzagão, né, que marca, eu não sei se ele é o autor, mas ela ficou conhecida pela Na voz dele. interpretação do Luiz Gonzaga, né? Mas é uma música que fala da seca, que fala do sofrimento de um povo, fala da saudade, fala desse deslocamento e de sobrevivência, né? A primeira estrofe é muito bonita, né? Quando ele fala assim, como é que é? Fala Quando olhei a quando, terra quando, quando, ardendo. quando Mandacaru Ah, floresce é lá o na começo. serra, é sinal que a chuva chega no Chega. sertão. É. Gente, é de uma beleza, ao mesmo tempo em que você vê retratado um problema social. Essa Então, isso é música, muito. ela me toca, Edu. Assim, é claro que até a gente está aqui já no mês de festa junina, e aí lembrei da fogueira de São João que ele canta, né? Quando eu olhei até. Mas quando você pensa, quando eu olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João. E ver que isso era a realidade, né? Até quando eu fui falar da Aquarela do Brasil, sem querer, quase que eu já lembrei de Asa Branca, porque daí eu fui lembrando do que a gente foi falando da literatura, da tela. Nossa, já deu uma aula maravilhosa aí no nosso projeto interdisciplinar, aí já misturando arte, literatura, música. E é muito interessante que, se a gente for perceber, cada época, ou cada realidade de cada região do Brasil acaba narrando um Brasil diferente, né? Uma realidade diferente que no final se mistura e forma esse país tão Esse grandioso. mosaico, esse Esse mosaico, adorei essa mosaico, palavra, Edu. porque nós estamos falando de arte, então essa palavra o Brasil é um mosaico, em qualquer ângulo que você queira pensar, é nas artes, é na letra, nas literaturas, é na gastronomia, gente do céu, Uhum. né? Veja Nossa, é agora. verdade, Edu. Olha, a gastronomia a gente não tinha colocado, eu acho que já vai virar mais um episódio, hein? Só que esse a gente vai ter que ser assim, igual o estudo do meio, que você falou que foi conhecer a casa do Portinari. A gente vai ter que ir degustando cada Oh, uma. Gostei, hein? Vou pôr na lista. eu adorei essa história também. Então, e Olha, veja você, então a ideia do mosaico é muito o que a gente é, né?
E sabe o que eu gostei da ideia do mosaico, Edu? É a possibilidade de todo mundo participar. Porque se nós pensarmos aí num passado, por muito tempo, o Brasil ele foi escrito por poucas vozes. Exatamente. E o que a gente está vendo hoje, Sofia, cada vez mais, é assim, novas vozes chegando para o palco. O palco está sendo tomado por uma multidão de vozes. E eu fico muito feliz de ver vozes da periferia chegando. Tu- Tudo bem. Hoje a gente percebe que existe um espaço maior, por exemplo, para uma produção das pessoas de indígenas, de negros, de todas as minorias, né? Mas isso foi conquistado e está sendo conquistado passo a passo, milímetro a milímetro. E as manifestações são muito fortes. Vou dar um exemplo, Sofia. Que, aliás, a gente já chegou a falar da Mídria, que é uma jovem poeta paulistana, e tem movimentos, por exemplo, na cidade de São Paulo tem o movimento da Cooperifa, que é um encontro, é um sarau da Cooperifa. A Cooperifa é uma cooperativa das periferias de São Paulo. E eles têm um sarau na zona sul de São Paulo, onde as pessoas se reúnem para cantar, para declamar poema. Então, isso é uma manifestação de periferia, valorizando e fortalecendo os laços que ligam essas pessoas através da cultura. Isso é fantástico, isso é fantástico. É muito interessante mesmo, Edu. E aí a gente vai amarrando todos, desde Machado, né? Então, Machado de Assis, Clarice Lispector, vai vindo vários nomes aqui. Então, eu penso no Machado, que já era um escritor que marcou muito e que, por um tempo, por conta de não ter fotografias coloridas, escondiam as raízes dele, né? Isso. E O isso hoje já Machado, é o Machado, levantado. o Machado só foi ser negro há muito pouco tempo. Isso, né? Então, interessante, né? Aí quando a gente caminha aí, Clarice Lispector, uma mulher já despontando, que também já foi sendo algo conquistado. Aí vou vindo mais para cá. Conceição Evaristo, uma mulher Oh, negra, nossa! né? Ailton Krenak, A sua conterrânea, Djamila Djamila, Ribeiro. sim, Ailton Krenak, né? Que daí já é em relação aos povos originários e ele consegue pôr ali a palavra dele, o discurso dele na literatura. Nossa, se a gente for aqui, vai ser uma lista muito grande e que legal que essas Você pessoas estão falou, podendo, né? você lembrou muito bem do Ayrton Krenak, o primeiro indígena a ser levado para a Academia Brasileira de Letras. Olha que só, que marca. Olha a diversidade de vozes chegando na academia. A Academia Brasileira Sim, de Letras hoje abre espaço, por exemplo, para um indígena, um representante dos povos originários desse Brasil. Está faltando muita gente? Está faltando muita gente, mas as coisas estão caminhando, né? sim. E aí eu acho que muito legal que você falou, tá faltando, tá. Então a pergunta que ainda não pode calar: quem ainda falta narrar o Brasil? Né? E quem não pode deixar de narrar esse Brasil? Para que esse mosaico que você comentou, adorei essa imagem do mosaico, ele continue sendo montado a múltiplas mãos, né? Aliás, eu vou fazer um convite para você que está assistindo. A Sofia fez uma pergunta. Responde aqui nos comentários, aqui embaixo. Quem ainda falta narrar, ter voz no Brasil? Fica a pergunta. Dê sua sugestão, dê sua contribuição. Quem sabe a sua contribuição vira um tema de um episódio nosso aqui. E eu quero aproveitar essa oportunidade para abrir o nosso próximo quadro, que é o Pergunte a Sofia. Vamos lá. Sofia, a pergunta de hoje vem de longe. Vem lá do Centro-Oeste, no coração do Brasil, da cidade de Sinop, no Mato Grosso. Já é região amazônica, quase. E ela foi enviada pelo professor Antônio de Barros, que dá aula de português em uma escola pública.
E ele pergunta o seguinte: se a arte, a literatura e a música ajudaram a construir diferentes imagens do Brasil ao longo da história, como a escola pode ajudar os alunos a perceber que eles também têm o direito de narrar o país a partir das próprias experiências, das suas próprias culturas e das suas próprias vozes? Olha, que pergunta interessante. Muito obrigada, professor Antônio de Sinop. Está um pouquinho longe da gente, mas chegou muito perto ao nosso tema. Obrigada por participar aqui com a gente. Olha, professor, muito interessante quando você traz isso. Eu acho que a gente precisa, porque a gente vem conversando há bastante tempo, a gente precisa prestar atenção em quebrar aquelas formas cristalizadas da história, dos contextos, do que vem sido trabalhado dentro dos conteúdos, né? Então, quando a escola consegue deixar de apresentar o Brasil como uma história única e pronta, acabou, foi isso? E passa a reconhecer que muitas vozes formaram o Brasil, que muitas situações foram sendo desveladas, como esse comentário que a gente fez sobre Machado de Assis, como ele era encarado há 50, 80 anos atrás, e como hoje isso foi sendo desvelado. Quando tudo isso começa a ser colocado em discussão e mostrado que essa história ela é orgânica, eu acho que o aluno consegue perceber que a sua vivência, a sua comunidade, a sua linguagem, que às vezes é uma linguagem diferente daquela que está sendo trabalhada dentro da sala de aula, a sua música, que às vezes é diferente do gosto que é apresentado ou que está na moda, e a memória trazida pela família, ou até da sua vida ali pessoal, né, individual, também vai ter valor cultural. Então, eu acho que com isso, imaginando o mosaico, adorei essa imagem hoje, imaginando esse mosaico, eu acho que o aluno consegue perceber que ele também faz parte da construção desse mosaico, e não que ele é apenas um consumidor dessa arte, né? Então, é como se ele conseguisse colocar uma pecinha no mosaico, e não apenas comprar e colocar na parede, não ser só um consumidor da cultura, mas também um autor daquelas narrativas que vai formar o país, o Brasil. E aí pensando, né, do micro para o macro, ele faz parte dessa criação com toda essa informação que ele tem, essa formação, essa bagagem cultural que ele tem, talvez diversa, talvez muitas vezes pode ser até antagônica, né? Quando, por exemplo, vem as questões musicais, às vezes fala, nossa, mas você está ouvindo isso? Mas aí, às vezes, o professor pode falar, mas na minha época eu ouvia Beatles e meu pai também falava, você está ouvindo isso? Né? Então, eu acho que colocando isso na roda, na conversa, desvelando, eu entendo que consegue se abrir esse leque e essa valorização pessoal. Encaro por aí, Edu. Legal, Sofia. Você estava falando, Sofia, dando a resposta para o professor Antônio de Barros, e alguma coisa começou a martelar na minha cabeça. E no meio da sua fala, me ocorreu o que martelou. Esse nome Barros e o Centro-Oeste me leva a um grande poeta que é o Manuel de Barros. Com certeza. Nossa, mas é verdade. É que a gente vai ficar puxando, lembrando, né? Vai uma coisa vai puxando. costurando no meio da sua fala. Eu lembrei Barros, Centro-Oeste. Olha aí, Manuel de Barros, também um grande poeta, que um dia a gente vai trazer o Manuel aqui para a nossa prosa, porque ele, como um grande prosador, tem que ter um lugar aqui no nosso prosa, né? Já Muito bem. anotei. E, como a gente viu, o Brasil
ele é contado e continua sendo contado. Isso um movimento, é uma coisa em processo. E ele é contado nas redes sociais, através da produção audiovisual de cinema, do teatro, da música e também da fotografia. Só que se eu for abrir a boca sobre fotografia, eu vou dar spoiler de um outro episódio, Sofia. É isso mesmo, Edu. Esse daí é pro próximo, olha só. E ainda ficou um aí que a gente não conseguiu falar, que é o cinema. Eu acho que a gente já vai por mais um na lista, hein? É verdade, verdade. E se você tem uma ideia, gente, se você tem uma ideia de uma sugestão, bota aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de fazer um episódio focalizando alguma sugestão que você dê de como o Brasil como nós podemos expressar o nosso país. Porque eu acho que é bem isso, né, Edu? Se a gente for pensar, não existe uma única imagem do Brasil. Quando você foi comentar do Centro-Oeste, e aí a gente vai pensar no Centro-Oeste de uma forma diferente. Se a gente for pensar nas artes, se a arte do cinema, da pintura, vai ser diferente. Então, são várias lentes que vão formando, vou repetir, eu amei, o mosaico do Brasil. Que pode não necessariamente não apenas explicar o Brasil, mas ele revelar o país que a gente vive, né, Sofia? Isso, é isso mesmo, né, Edu? E, assim, acho que quando a gente pensa em tentar compreender o nosso país, que tem várias situações que ainda precisam ser discutidas, várias positivas, mas algumas que ainda precisam ser superadas. Eu acho que compreender o Brasil, tentar buscar compreender o Brasil também é aprender a olhar as suas imagens, ouvir as suas músicas, ler as suas palavras e depois as suas fotografias, aí vamos para os próximos episódios, a sua gastronomia, o seu cinema. Verdade. E é isso, a gente está chegando aqui no nosso final de episódio, e eu queria terminar esse episódio com uma pergunta, Sofia. Eu acredito que, mais do que resposta, as perguntas é o que nos leva adiante, é o que nos faz caminhar, um passo depois de outro. E a pergunta que me ocorre é: que Brasil ainda precisamos aprender a narrar? Né? Que país a gente precisa narrar? Essa é uma pergunta que a gente vai carregar ao longo de muitos episódios ainda. Com certeza, Edu. E aí, pontuando a data de hoje, né, o Dia da Língua Portuguesa, ou seja, a língua que a gente usa para se expressar nessa parte a visual, escrita, comunicativa, a gente vai pensando que essa língua ela não serve só para se comunicar, ela também serve para contar quem somos, né? E todo esse material junto aí que a gente planejou foi deixado também no nosso projeto interdisciplinar, né, Edu? Exatamente. Sempre no finalzinho a gente tem aquela mensagem de lembrança que já está disponível lá no nosso perfil, na página do Prosa de Quarta, no Substack, uma série de atividades multidisciplinares, focalizando passando por todo esse mosaico que foi o episódio de hoje. Então, depois do episódio, depois de assistir, vá lá e baixe esse material e divirta-se com seus alunos. E esteja com a gente na próxima quarta, né, Edu? É isso aí. Um grande abraço e até lá. Tchau, até!